Aconteceu hoje aqui uma tretinha. Eu queria muito extrair o aprendizado dela para partilhar com você, porque acho que é muito valioso e talvez você esteja escorregando no mesmo ponto. Eu estou trabalhando como voluntário aqui no Retiro Budista. Está eu, mais 3 brasileiros e pessoas de diversas nacionalidades. Vez ou outra acontece uma tretinha assim, sabe? De choque de cultura, de mal entendido e tudo mais. A questão da língua também influencia. Só que todas essas coisas que acontecem fora, visivelmente elas estão sendo como que uma lição que a vida está dando e que a gente, com os recursos que a gente obteve agora, está lidando. E algumas pessoas lidam de um jeito, outras de outro jeito, e o que difere entre esses modos é o tanto de sofrimento e de dor que você gera no processo de lidar com esse aprendizado. Então, dentro dos conflitos que acontecem, se a gente começa a projetar para fora essa reatividade, a gente não consegue observar nossa mente, o que está de fato acontecendo no corpo, as sensações que está me trazendo, como está minha respiração, como está meu diafragma, meu pescoço, meu trapézio, aqui atrás, que é a zona do controle. Você começa a tensionar, 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 e a sua mente também vai entrando no estado de tensão que não permite ter a abertura necessária para ver as coisas como elas são, sabe? Então, aconteceu aqui, por exemplo, de um colaborador estar servindo e aí a coordenadora deu um comentário extremamente grosseiro, segundo a partilha dele. E aí já deu uma raiva nele, já deu uma frustração e ele já não sabia mais processar aquilo. E aí ele veio partilhar comigo, mas dava para ver que ele estava irado, irado, irado. E aí, buscando acalmar ele, só que a raiva já tinha tomado conta e já estava pegando fogo em tudo ali dentro e tal. E aí ele foi tomar um tempo, precisava de um tempo para pensar. Depois ele voltou, e aí eu pensei, agora eu acho que ele processou, agora que ele vai tomar uma ação mais equilibrada. Ele veio fazer contenda de que a gente devia se unir para, de alguma forma, derrubar essa coordenadora, assim. E aí começou a certa forma, querer me influenciar, a seguir o mesmo caminho que ele, sabe? Não, meu amigo, minha experiência não é essa, não é essa a minha experiência. E aí deu pra ver que estava ativando um lugar, assim, talvez de sofrimento, assim, que não tinha a ver com a situação que aconteceu, senão com uma situação que já havia passado. E quantas vezes somos nós, no nosso dia a dia, sabe? Esquecendo de novo e de novo que tudo isso que está acontecendo aqui fora, nas nossas situações, na nossa convivência, cara, tá indicando alguma coisa dentro da gente que tá mal resolvido. Porque se não tem conexão contigo internamente, não ressoa. E a pessoa faz e tá tudo bem para você. Enquanto ressoa com a outra pessoa, entra ali numa sintonia densa, complicada, e aí pode ser muito destrutivo, né? Uma espiral negativa assim que só vai descendo. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm tanto impacto uma situação e para outras que vivem a mesma experiência não tem impacto nenhum? Depende muito desses recursos internos que a gente vai obtendo ao longo da nossa vida. E quanto mais a gente vai pelejando, vai brigando com esse espelho, sabe? Com essa parada que está acontecendo fora, mais a gente se desgasta, mais a gente perde energia, mais a gente se fere também. E vai acumulando mais e mais registros para limpar, que é o que se chama na sabedoria oriental de sankaras. Sankaras são esses registros, essas reações que a gente tem e que vão se empilhando ao longo da vida e dando um nó cada vez mais apertado, de forma que é mais difícil da gente escapar dessa reatividade, dessa animalidade, agressividade que a nossa mente tende a gerar ao longo dessas situações que são conflitivas, mas que ao final são extremamente pedagógicas para a gente. E é claro que falando intelectualmente, assim, verbalmente e tal, é uma coisa muito simples, mas quando chega ali na prática, sabe? O conflito, a situação, o embate, aí que você tem que lembrar disso. E tem uma habilidade que eu não me recordo o nome na tradição, mas seria a introversão da mente. A capacidade de você olhar tudo isso que está acontecendo, manter a sua respiração, dissociar um pouco, sabe? Dar um zoom out. E então você traz para dentro essa situação. E em meditação você entende o que que a vida está querendo te trazer com isso. E observa isso se desenrolar. E vai chegar um momento em que você já vai estar não identificado com essa situação, de forma que vai poder ver as coisas como elas são. Porque o primeiro instinto da mente que a gente foi condicionado é criar lados. Dualidade. E aí, se um é o vilão, o outro é a vítima. E aí você se identificou com um ou com o outro. E aí isso vai gerar culpa, rancor, reatividade, agressividade, violência e tal. E vira uma bola de neve, assim. Então, quitar essa identificação com essa polaridade e ver as coisas como elas são, é uma coisa que vai ajudar um montão, sabe? A lidar com esses tipos de conflitos que a gente tem no dia a dia. E isso, de fato, é a maneira de colocar o conhecimento em prática.
Porque quando a gente está numa aula ali de meditação, de budismo, de Vedanta, ou que seja, na igreja, é, é tranquilo, você se sente ali que você está dentro da palavra, já está realizado, tal, está muito abençoado. Mas chega no momento que precisa da palavra, você esquece tudo, sabe? Por quê? Porque precisa dessa qualidade da mente de voltar-se para dentro, ainda que o momento seja conflituoso, ainda que o momento seja adverso, seja assim na Avenida Paulista, um lugar mais caótico, ou seja no interior, um lugar mais tranquilo. Essa capacidade da mente de poder trazer para dentro, ao invés de ficar brigando com o que está acontecendo fora, é o que vai ajudar a ter as relações assim mais harmônicas e principalmente dentro de você, sabe? A pessoa olha e fala, caramba, mas você não se ira com nada, você não fica irritado com nada e tal. Não tá vendo, sabe? Que existe um movimento, a ira vem, porque é natural, ela passa pelo corpo, você experiencia esse negócio e aí você faz um processo de poder observar como isso flui no seu corpo, da onde que isso está vindo e esses registros sankaras vão se desenvolvendo. E quando você começa a ver, você para de se identificar, esses sankaras começam a ser limpos e vão se quitando, se quitando, se quitando. E no final da meditação você sente que está mais leve, saca? Você sente que, pô, era outro estado de consciência que eu estava antes. Agora eu tô num outro estado. E com esse estado que eu tô agora, eu consigo resolver essa situação com muita facilidade. E é isso basicamente que a monja diz e que tantas outras tradições dizem assim, para a gente poder conquistar esse estado de mente que é consciente e que não atribui valor aos acontecimentos, mas consegue ver as coisas como elas são. E por ver como elas são, está mais próximo da realidade e mais afastado da ilusão. E isso é lindo, onde a gente pode ver a qualquer momento na nossa vida acontecendo. E a meditação, ela não é somente a prática de onde a gente senta, respira e leva a nossa mente para esse lugar. Mas a meditação, ela antecede todas essas coisas, sabe? Ela antecede o momento que você está sentado, ela antecede a sua puja, ela antecede os momentos que você está se preparando para fazer ela. Ela é como o observador, saca? Que vê os pensamentos, que vê as formas, que vê as figuras e sabe que aquilo ali é tudo passageiro. Tudo aquilo ali é sujeito à lei da impermanência. E aí você não precisa estar sentado meditando para poder chegar, para poder domesticar a sua mente a funcionar desse jeito. Mas, logicamente, o tempo de prática, de experiência, a profundidade na sua prática vai ajudar a sua mente a chegar nesse estado com naturalidade. Da mesma maneira que quando a gente começa a meditar, a gente sente que o tempo se dissolve, né? Pum! Antes você tinha uma reação instantânea. Bateu o carro, pum, já era. Agora tá louco, tá com raiva, tal, tá frustrado, tá irado. Agora não, agora você tem tipo uns 3 segundinhos ali, saca? Um espacinho de tempo, de onde você vai refletir tudo que aconteceu assim, como se você vai passar um flashback. E aí você vai respirar. Ok, agora eu tenho esse problema. Eu preciso lidar com esse problema. Porque se desesperar, não vai adiantar. Então, dentro das capacidades mentais que a gente desenvolve através da meditação, a introversão talvez seja até um pré-requisito, sabe? Não seja nenhuma habilidade que a gente desenvolve depois, mas a gente refina. No entanto, talvez venha antes ainda essa capacidade de introversão da mente para entender de fato e viver e corporificar que tudo isso que está acontecendo fora, todos esses conflitos estão aqui dentro. Enquanto não harmonizar eles de fato, aqui fora vai ficar um caos. E aí vai discernir muito, vai mudar muito o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, nossos afetos, nossa relação conosco próprios. E enfim, eu vou deixar isso aí no ar. Se você curtiu, deixa aí um comments e acompanha o canal, eu vou trazer esses conteúdos para cá. Beleza? É nóis.